Olá, graça e paz do nosso Senhor a todos vocês. Hoje no programa Semear contamos com a pastora Ana Paula do Ministério Sementes do Avivamento. Tudo bem, pastora? Tudo bem, paz do Senhor a todos, amém. Obrigada pelo convite, irmã. Que Deus abençoe o programa. Venha alcançar muitas almas para Jesus. Amém, seja bem-vinda. Vamos então começar, pastora. Você não é de Montenegro, né? Não. Como que você veio para cá? Eu sou natural de Salto do Jacuí. Na minha cidade natal, nós viemos para cá pelo emprego, né? Lá no interior, é difícil o emprego lá. E aí nós viemos para cá trabalhar e ficamos numa empresa há 4 anos. Aí estamos aí, faz 6 anos já. 6 Vai anos. fazer 7 anos agora em outubro. E me conta um pouco da tua trajetória com Cristo. Tu é de uma família cristã, né? Mas uma certa idade foi desviado. Sim. Como que foi esse processo? Meu avô é da Igreja Assembleia de Deus, é pastor lá na minha cidade. Então eu vim de berço assembleiano, assim. Não conheci outra religião, né? Então eu sempre fui assembleiana. Quando chegou com 9 anos, meus pais vieram embora pra cá, né? Então a gente veio pra cá, a gente saiu da igreja lá. E aqui meu pai não congregou em lugar, ministério nenhum. Mas eu sempre tinha aquela coisa de criança, sabe? Eu lembrava dos cultos, foi passando a adolescência, quando eu fechei 15 anos a gente voltou a morar pra lá. E aí foi então que a minha mãe ficou enferma, ficou 8 dias sem poder se alimentar. E meu pai procurou um pastor lá na minha cidade e ele orou por ela e o milagre aconteceu. Então, diante daquele milagre que me lembrou a memória da minha infância, eu decidi seguir a Jesus, né? Aceitar, acabei me batizando, descendo as águas. Comecei a fazer parte de grupos, né? De jovens, de evangelismo, né? Evangelizávamos muito na rua, na igreja do nosso pastor lá. E foi onde eu conheci Jesus, comecei a minha trajetória. E eu sempre tinha aquele chamado que eu sabia que eu tinha algo a mais, mas eu ficava mais restrita, né? Era mais na minha. Aí conheci o pastor Joelson, né? Que já era missionário, fazia campos de missões, que tinha voltado de uma viagem. Aí nós casamos e por conta do emprego eu fiquei desempregada e ele também lá. E meus pais já estavam aqui novamente morando e nós viemos pra cá. Mas sempre estávamos congregando, né? Nas igrejas. E aí chegamos aqui em Montenegro, chegamos a congregar 4 anos no ministério. O pastor ele já tinha formação, né? A gente chegou a fazer mais um curso aqui, que se chama Instituto Teológico Quadrangular, congregamos na Quadrangular 4 anos. Chegamos aí para a convenção, mas não era bem aquilo que nós, vamos dizer assim, nem que nós queríamos, nem que Deus queria para a nossa vida, né? Então a gente resolveu dar uma pausa e ficamos 1 ano aí em oração. Foi quando surgiu, né? No coração do pastor Joelson, o Ministério Sementes do Avivamento, né? Quando Deus falou conosco. Nós mesmo que queremos bater o pé, fugir, mas Deus foi tratando e aí foi surgindo, né? O ministério. Isso é bem comum, né? Eu querer bater o pé ou não, isso não é pra mim. Às vezes isso a gente não. fica pensando, né? Será coisa da minha cabeça? Não. Sim. Mas Deus ele vai tratando, né? Tudo começa devagar. E hoje estamos aí, né? Há 2 anos na caminhada. Importante o que tu falou sobre os cursos, né? Porque às vezes as pessoas pensam, o pastor inventou de abrir uma igreja e virou pastor. Não, tem toda uma trajetória, uma caminhada, uma preparação para isso, né? O pastor da igreja, né, o pastor Joelson, ele já teve uma preparação bem antes de mim, né? Então isso para ele já era, ele tem faculdade, universidade. Eu já fui me preparando ao longo da caminhada com ele. E a gente também fez, nesse 1 ano que a gente ficou em oração, a Universidade da Bíblia, porque a gente tem que ter uma preparação, né, para lidar com o povo, não é simplesmente abrir uma igreja e não, né, a gente tem que ter alguma palavra, algo mais para dar para as pessoas, né, a gente tem que ter um preparo, hoje em dia, né, tem que saber o que tu vai falar com aquela pessoa. Sim. E ter base bíblica, é claro, isso que a gente aprende, e a direção do Espírito Santo, né, Sim. que todos nós temos que ter. Sim, muita oração, né? Muita oração. E Deus age através dos pastores, Isso. através. Então tem que realmente estar preparado. Tem que ter uma preparação para, né, seguir a nossa caminhada, né? Não é simplesmente abrir assim de cara.
Até porque às vezes pensa que é uma coisa, mas na prática é outra. Sim, tem que estar muito disposto também, né? Pagar um preço, né? Isso a gente paga um preço muito grande, mas Cristo é com a gente, né? Com Ele nós somos mais que vencedores, como diz a palavra. Amém. Sempre somos. Pastora, falaste então da tua adolescência, ele foi ali através do milagre com a tua mãe, Isso. que você voltou para Cristo, já conhecia, né? E voltou. E o chamado para abrir esse ministério. Você falou, foi um ano de oração, mas como que foi? Agora é com vocês. Assim, quando a gente se conhecemos, eu e o pastor Gelson, o meu pastor já tinha avisado que ele tinha um chamado e que ele precisaria de alguém do lado dele, né? Então a gente entrou em oração, Deus me confirmou, a gente namoramos, noivamos, casamos, né? Teve esse processo. E eu sabia que um dia a gente ia exercer esse chamado, mas eu pensava que ia ser lá por uns 30 anos, né? Não achei que ia ser tão jovem, mas com aquela convicção, né? Tentei fugir, né? Tirei tentar um pouco da cabeça dele esse alvo, não, vamos continuar congregando, né? Sermos membros, mas Deus sempre falava com ele, no coração dele, e parece que todas as coisas nos levavam ao rumo de exercer o nosso chamado, né? E na igreja onde a gente congregava, a gente trabalhava, ministrava a palavra, auxiliava mais os pastores mesmo nessa questão. Sempre fomos muito de fazer visita, ganhar almas, e esse era o nosso chamado. Então, quando a gente tentou, a gente chegou a fazer esse curso, tudo, e a gente pensou assim, parou. Não é isso que exatamente Deus quer de nós. Vamos, né, orar e vamos aguardar a resposta da parte dele. Sim. Então, se for da vontade dele, vai se cumprir. Então a gente foi um ano de preparação, de consagração, estudamos mais, dedicamos aquele um ano a Deus. E nesse meio termo, né, eu tinha um meu irmão que ele era alcoólatra, né, então por 5 anos que eu estava congregando, né, ou servindo a Deus, eu não tinha conseguido ganhar ele para Jesus. E aí quando eu falei para ele que Deus estava tocando no nosso coração, da gente abrir esse ministério, a gente foi trabalhando com ele e ele se converteu. E hoje, para a honra e a glória do Senhor, ele é um levita na casa. Uma pessoa que era extremamente alcoólatra, né? Que não conseguia viver sem o álcool. E ele foi curado por Jesus, assim, não precisou de remédio nem nada. Então isso para mim é um milagre, né? A minha mãe também, depois disso, ela teve um AVC. E aí os médicos deram 3 horas de vida. Então nesse um ano a gente exerceu muito a fé. Vivemos muito milagre de Deus e para a honra e a glória o Senhor curou ela e hoje ela também canta na casa de Deus. Então isso é a prova de que Deus estava conosco, né? Então a gente pensou, Deus tem sido tão bom, nós temos que fazer a vontade dele, porque no momento que a gente não fazer a vontade de Deus, a gente não está agradando a Deus. Sim. Então nós se colocamos, se for para ser, Deus vai suprir as necessidades, né? Porque uma igreja ela tem gastos, ela tem despesa, é todo um processo para abrir. E para a honra e a glória do Senhor, Ele nos honrou em tudo e tem nos honrado todos os dias. E hoje nós estamos aí, como eu digo, é uma família, né? Sementes do Avivamento é uma família. Restituída ali para os meus pais, para os meus irmãos, pela família, né? E por todos os membros que estão conosco, né? Somos uma família. Aí. Amém. Tem que ser, né? A igreja tem que ser acolhedora, tem que estar... como Jesus nos ensinou, né? Amai-vos uns aos outros. Isso. Então tem que ter aquele amor, tem que ter aquele acolhimento, porque a pessoa não vai num lugar onde ela não se sinta acolhida. Exatamente. Por isso a importância de uma preparação, porque quando tu recebe alguém, né, tu precisa ser acolhido, né? A pessoa precisa estar bem, se sentir bem, ser acolhida naquele lugar. Esse é o papel do pastor, né? As ovelhas geram ovelha, o pastor gera pastor, né? Então a gente tem que acolher as ovelhas, cuidar delas. Amém. E me fala um pouco sobre o ministério. A igreja Sementes do Avivamento, né, é uma igreja que eu digo que foi direto do coração de Deus. O avivamento ele vem de transformação de vidas, né, nos últimos tempos. E nós temos um olhar diferente, vamos dizer assim, para a sociedade, né. Nós procuramos ganhar as pessoas que são desprezadas, como meu irmão era, né, ninguém dava nada por ele. Era uma pessoa que as pessoas enxotavam, e são esse tipo de pessoas que a gente quer ganhar para Jesus. Pessoas que ninguém dá nada por elas,
pessoas que são totalmente desprezadas, que as pessoas acham que para aquela pessoa não tem mais solução, mas para Deus tudo, né, tudo é possível, né? Então, são esses tipos de pessoas que nós temos que ganhar para Jesus, e é isso que nós passamos para a igreja, né? Para Deus nós somos todos iguais. E Deus, ele está à procura de verdadeiros adoradores. E nós, se somos verdadeiros adoradores, nós temos que amar o nosso próximo como nós mesmos, né? Sim. Como eu vou estar aqui falando para ti da palavra de Deus, sendo que meu irmão ali fora está necessitando, né, de uma palavra, de um conforto, muitas vezes de um alimento, de uma roupa. Isso é ser cristão, é ser a diferença, né? É ser pequeno Cristo aqui na terra. Nós temos que ser como Jesus fez. Ele veio para os pecadores, né? Para aqueles que não tinham solução. Ele não veio para os sãos. Sim. Tem que acolher quem realmente precisa, né? Às vezes acontece de, o fulano, não que não tenha que resgatar quem era de Cristo, sim, mas aquela pessoa já conhece, já sabe a palavra, está ali porque quer. Eu pelo menos penso assim, a pessoa desviada está desviada porque quer, porque já conhece a palavra, já tem a noção, já sabe como Cristo age na nossa vida. Mas eu acho muito importante exatamente o que você falou, de acolher aqueles que são rejeitados. Porque Jesus não andou até no meio dos mais poderosos, mas ele buscou aqueles que necessitavam, os leprosos, as prostitutas, os adúlteros. Era quem precisava, né? E é quem a gente tem que resgatar hoje. Exatamente. Porque se tu parar para olhar, as pessoas falavam, né, se ele soubesse com quem que ele tivesse andado, né, e se ele se diz profeta, como é que ele anda com esse tipo de gente? Porque ele veio para mostrar a diferença, né? Para Deus ele ama todos igual, não existe diferença do rico pro pobre, do doente, né? Pelo contrário, para Deus nós somos todos filhos dele. É isso que a gente deve ensinar para cada um, e ensinar para a igreja, né? Não é porque tu canta e o irmão não, que ele é melhor que tu. Sim. Não. Para Deus nós somos todos iguais. Todos iguais, e todos temos que... Temos direito à salvação. Temos direito à salvação e temos que praticar, né? Praticar o amor, praticar o que Deus coloca na nossa vida, que é o resgatar, né? Então, para que todos tenham o direito de conhecer a verdade, de conhecer a palavra. Isso. E me fala então um pouquinho mais sobre a igreja, os ministérios que tem na igreja, os projetos. A nossa visão é exatamente isso. Que as pessoas conheçam a verdade liberta. Por isso que nós usamos, né, o versículo de João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a gente leva isso para as pessoas. A verdade é que liberta, né? E a verdade é a palavra, é Jesus. A gente continua então no próximo bloco. Já voltamos então com mais programa Semear.